Vou fazer uma prece, né, para a gente começar, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, o mais querido, que possa envolver a todos nós num clima de paz e de amor, que todo o nosso planeta Terra, nossa prece, oração, contribuir para que possa ser a dor, a treva, a dúvida, transformados em luz, em virtudes, em esperanças, em dias melhores. Envolva o nosso Brasil, os nossos políticos, envolva todos nós, o nosso lar, e que essa paz e que esse amor que por hora sentimos possa ser mantidos nos nossos corações. Gratidão, Senhor. Gente, vamos ver se hoje eu consigo dar os 2 capítulos, se a voz não acabar no meio do caminho, a gente vai em frente, tá? Bom, gente, o capítulo inicial vai falar um pouquinho sobre a irmã Clara, o trabalho que ela executa e o espírito valoroso que essa irmã é, né? Essa irmã Clara. É interessante, a gente vai falar um pouquinho. Em seguida, a gente vai ver se dá tempo ainda hoje de falar o 23, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu achar o slide, achei. Vamos lá. Bom, vamos lá. Na noite imediata às experiências que descrevemos, o ministro convidou-nos a visitar a irmã Clara, a quem pediria socorro em favor do esclarecimento de Odila. Lembra Odila, mãe da Evelina, que obsidia Zulmira? Sempre bom a gente lembrar, tá? Porque às vezes a gente esquece quem é quem, né? E me parece que a irmã Clara tem todos os requisitos necessários para poder ajudar a Odila. Então, vamos lá. Enquanto buscávamos a intimidade de Clara, descia o luar em prateados jorros sobre a paisagem que se tapizava de flores. Quer dizer, o plano espiritual sempre com a sua beleza e harmonia. Né? Onde a gente vê organização, beleza e harmonia, tem evolução. Onde tem desordens, feiura, literalmente, né? E, e desorganização de uma forma geral, desleixo, a gente sabe que ali não habita um bom padrão vibratório, não faz parte desse lugar. Iríamos solicitar, né? Que isso aí ficou errado. Por que motivo rogaria ele o concurso de outrem, quando se dirigia com tanto êxito à mente de Esteves e Amaro, reencarnados? Não lhes favorecer o retrocesso da memória até os recuados dias de luta no Paraguai? Por que não conseguiria doutrinar também a desditosa irmã enferma? Então, assim, nós sempre procurando simplificar as coisas que não tem como ser simplificada. Não significa que ajudar as pessoas, todos eles têm que passar por um processo de regressão de memória, né? Então, a gente não pode patentear as coisas, achar que tudo deve ser feito da mesma forma. Cada pessoa é única no universo. E o quadro de Odila, a gente vai ver que é um quadro desses, né? Nós somos únicos. Então, para cada um jeito. Por isso a importância da empatia e a importância da gente ter humildade de saber o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer nessa vida. E o Clarencio, ele sabia que para Odila precisava de alguém que tivesse um linguajar mais amoroso, mas ao mesmo tempo amoroso, suave e firme. Né? Bastante difícil isso, né? Bastante difícil. Então, vamos lá. E aí, Clarencio começa a falar, né? Solicitando a ajuda dela, e etc e tal, e aí vem. Iludeste, isso mesmo. Nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente dos nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar a inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim,
para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível ver atingidos os mais elevados degraus na compreensão humana. Então, falar racionalmente é muito mais fácil do que se reportar, né? Ou falar permeado por sentimentos, porque para você usar um linguajar embasado nos sentimentos, você tem que ter aqueles sentimentos desenvolvidos dentro de você. E ela precisava, Clarence precisava de alguém que já tivesse os sentimentos mais redimidos do que os deles, para poder falar de coração a coração. Senão ia ficar só uma fala vazia. Por isso que ele estava recorrendo à irmã Clara, que a gente vai ver. Vamos lá. Recebeu-nos em extenso salão, onde era atenciosamente ouvida por 4 dezenas de alunos de variadas condições, que se instalavam à vontade em grupos diversos, sem qualquer ideia de escola, assinalando o ambiente em sua feição exterior. De olhos rasgados e lúcidos, a lhes marcarem magnificamente o semblante, com os traços aristocráticos do rosto emoldurados pela basta cabeleira, Clara parecia uma jovem Madonna, detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Estendeu-nos as mãos pequenas e finas, respondendo-nos às saudações com alegria. Olha que interessante, né? Ela tinha sala de aula ali, mas ela não, ao que retrata, né? Ela não procura se colocar em destaque como se ela sendo a professora, a mestra, a sábia, né? Olha, isso é muito legal, é uma condição muito legal. Além de deixar os alunos super à vontade, né, ela também tem a humildade de saber que a gente está sempre num processo de descobrimento de coisas novas, de ampliando e aprofundando os conhecimentos que já adquiriu. Então, era essa posição dela, não de quem ensina, mas uma posição de quem ensina, mas também que está disposto a aprender. É a docência de ciência, muito falada por Paulo Freire, né? Não sei se todos aqui têm alguma, com certeza os professores aí em plantão, sim, né? Então, vamos lá. Não se incomodem, acentuou a interlocutora. Espera que eu saí da tela e alguém acho que levantou a mão. Pode falar, Márcia. Está fechado. Eni, você quer que leia para você? Uhum. Se puder, eu agradeço muito. Quando for para parar, eu peço. Tá. Assim eu economizo a voz, né? Obrigada. Pode fazer isso por mim, por favor? Tá. Obrigada. Não se incomodem, acentuou a interlocutora, encantadoramente natural. Achamo-nos num curso rápido acerca da importância da voz a serviço da palavra. Podem partilhá-lo conosco. Nossa aula é uma simples conversação. Fitando bondosamente o ministro, rematou. Sentem-se. Sou eu quem pede perdão por fazê-los esperar mais um pouco. Em breves instantes, todavia, entraremos em nosso entendimento mais íntimo. Peraí agora. Então, olha que interessante, né? A importância da voz a serviço da palavra. E é pela voz que a gente, às vezes, detecta o sentimento de uma pessoa, né? Se a pessoa está nervosa, se está ansiosa, a gente vai detectar muitas vezes nas palavras dela, que vão ser rápidas, né? Se a pessoa está irada, a gente vai sentir a raiva, né, naquela voz, a gente vai ter um discurso de violência, que, aliás, infelizmente, a gente tem tido na sociedade muito discurso de violência, é uma lástima, né? Ao invés da gente, com toda a bagagem que a gente já traz de conhecimentos filosóficos, religiosos, de múltiplas vidas, e agora, mais do que nunca, com a globalização, a gente tem essa possibilidade de troca, a gente ainda vê o ódio ainda nos discursos, né? Então, a voz como reflexo da alma, porque a voz ela pode ser suave, acolhedora, e me parece que a irmã Clara ela tem essa capacidade de ter uma voz suave e acolhedora, que vai o quê? Transmitir paz, vai transmitir carinho para quem escuta, né? Firme e segura, que é o que precisa também, né, para doutrinar.
Ou a voz ainda pode ser trêmula e alterada, revelando medo, tristeza ou até mesmo raiva. Já viram quando alguém está com muita raiva, às vezes não consegue nem falar, né? Ou fala agressivamente ou não consegue pôr para fora, né? Na medicina chinesa, a língua, ela representa o coração, né? Onde o coração, ele se manifesta. Não, ele se manifesta não, ele sai, né? No fundo, é uma manifestação. E aí a gente vê, né? Quando tem gente quando está com muita raiva não consegue nem falar. Por quê? Porque o coração fica apartado de tudo isso, né? Então, me parece que a irmã Clara, ela tem esses conhecimentos do bom uso da palavra, né, da voz, para botar a palavra a serviço da humanidade, a serviço do próximo. E a gente vai ver isso para frente quando ela for conversar com a Zulmira. Então, vamos lá. Márcia. Conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso, mesmo em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete, e pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Olha que interessante. Quando a gente fala, a gente vai externar o que está na mente, né? Tudo acontece no mundo das ideias, né? A mente, a gente sabe, até por Emmanuel, o próprio André Luiz, que a mente ainda é matéria, né? E é na mente que vai produzir os pensamentos e que vai externar a vontade que vem do espírito, né? Então, na hora que a gente projeta, nós espíritos, projetamos a nossa vontade através da mente, a gente polariza o fluido cósmico universal. Eu não sei se vocês sabem. Lá no livro A Gênese, capítulo 14, vai falar para a gente que o fluido cósmico universal, em essência, ele é neutro. Ou seja, ele nem tem carga positiva e nem tem carga negativa. Quem dá essas qualidades para o fluido cósmico universal? Somos nós, através dos nossos pensamentos, ou seja, através da mente, que é a matéria e produz o pensamento e externa a vontade do espírito imortal. Então, é nessa hora que a gente polariza o fluido cósmico universal. E a gente não pode esquecer que a mente, o perispírito e o corpo são matérias. Então, pensa bem, a hora que eu polarizo através da minha mente, né, eu estou polarizando também o estado da minha mente, o estado do meu perispírito e o estado do meu corpo. Por isso que a gente fala que quando a gente sente raiva, a primeira pessoa que é atingida por aquela raiva somos nós. E depois pode ou não ser atingido aquele que a gente dirige. Aí você vai falar assim, mas como é que pode não ser atingido? Ué, se alguém me manda um pensamento de ódio, eu estou na sintonia do amor, o que vai acontecer? O ódio vem, vai bater, vai ricochetear e vai embora. Ele não vai ficar, eu não vou absorver o ódio. Mais ainda, ele ali coloca, né? Quando eu falo, eu externo, eu estou descarregando, estou fazendo uma descarga eletromagnética, né? Através do verbo, da palavra, eu estou fazendo essa descarga eletromagnética. Olha que interessante. Se a gente pudesse ver essa energia sair da boca da gente, já pensou? Que horror. Porque se for negativo, é um horror. Né? Então, imagina que eu estou desejando mal, eu estou fazendo um discurso de violência. Olha quanta carga eletromagnética que, além do meu campo vibratório está vibrando nisso, eu estou jogando isso para fora.
que vai encontrar ressonância. Ressonância é quando duas coisas têm vibrações na mesma sintonia. Vai encontrar ressonância na multidão. Então, imagina, eu fazendo um discurso de ódio. Vou dando um exemplo impactante. E ali, muita gente está me ouvindo, começa agora a ficar inflamado. Por quê? Porque concorda com o meu discurso de ódio, faz ressonância, faz ligação, faz sintonia. Eu sou responsável por aquilo que eu estou desencadeando no outro? Pois é, a gente é. Né? Por isso a gente erra por pensamento, que tudo começa, né? No campo das ideias, pensamento, palavras, por isso, ó, palavras e obras. Entende? Então, me parece que essa irmã Clara, que era uma mulher, quando teve encarnado, que me parece que fazia parte da aristocracia, a gente não sabe se ela usou bem ou mal o verbo, né? Mas provavelmente deve ter dado uns deslizes, por isso que está ali trabalhando. Ela agora trabalha o falar, a voz, a palavra, porque a palavra tem poder, e muito grande, né? E aí fico pensando, né, em tantas pessoas, um momento que a gente vive no mundo inteiro, com tantos governantes com a cabeça fora do lugar, com o coração como um iceberg, usando da palavra para inflamar, para estimular a violência em muitas pessoas. É hora da gente pensar sobre isso, pensar na nossa violência e orar por esses homens, todos, sem distinção. Né? Vamos lá. Por favor, Márcia. Dentro da pausa ligeira que se fizera espontânea, simpática senhora interrogou: mas, para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos? Sim, elucidou a instrutora calma. Indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Então, é isso aí que a gente viu. E olha que interessante, ela faz uma pergunta que muitas vezes é dúvida nossa. Será que certas coisas a gente não deveria usar de violência para conter? Faço essa pergunta para vocês acham? Ou será que a violência nas palavras, né, para tentar conter uma outra violência, não seria o olho por olho, dente por dente? Né? E às vezes a gente acha que vai resolver tudo com umas boas chibatadas, né? Às vezes a gente resolve mais com silêncio. Né? Porque no silêncio, a outra pessoa, a gente usa esse termo, né? A pessoa fica no vácuo, e aí ela vai entrar no processo de reflexão, de refletir, de pensar, ou de ouvir as próprias palavras dela dentro dela. Então a gente tem que começar hoje, nessa nova era que está para ser construída no planeta Terra, que é um mundo de regeneração, que a gente tem que sair desse circuito de olho por olho, dente por dente, que ainda direciona a nossa vida. Numa conversa inflamada, a gente quer ganhar razão. A gente quer ganhar muita razão, ganha no grito, né? A gente está no olho por olho. É claro que, em alguns momentos, a gente tem que se posicionar, mas a gente não pode se posicionar com brandura. É difícil, né? Porque tem gente que eu vou falar uma coisa. Tira a gente do sério, né? Não tira, né? Porque se tirou, é porque a gente não tinha aquela paciência ainda, né? Estava tentando. Aliás, ninguém pode me tirar paciência, ninguém pode me tirar amor. Por quê? Porque se eu tenho, eu tenho. Isso não são coisas que alguém pode me tirar. Né? São virtudes que ninguém tira. Por isso que lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, pergunta qual é a verdadeira propriedade. E lá dá como resposta para a gente que a verdadeira propriedade é aquilo que eu posso levar para o plano espiritual. É a verdadeira propriedade. O que eu posso levar para o plano espiritual? Olha só, a minha consciência, a minha inteligência,
os meus conhecimentos e minhas emoções, não é? Agora, se as minhas emoções foram todas do mal, permearam o mal, a minha inteligência, permearam o mal, todos encarcerou a minha consciência, ou seja, deixou ela em baixo padrão vibratório, não é? E é por isso que há muitas moradas na casa de meu pai. Por quê? Porque muitos saem daqui levando essa bagagem que é a única que dá para levar, mas não é compatível, às vezes, por exemplo, em chegar no nosso lar, porque não tem vibração para isso. E aí vai ficar onde? Nas trevas, né? Nos umbrais, vai por aí afora. O Ricardo está colocando assim. Mas pensa que quando nos expressamos com energia com um filho, ou alguém que está na iminência de praticar um desvario, podemos e devemos estar pautados no amor. Exatamente. Porque a gente pode falar com energia, mas com a energia do amor, e que vai causar impacto. Mas aqui que a gente está se reportando, eu acho que você também entendeu isso, você só deu um exemplo, né, Ricardo? A gente está se reportando que há pessoas que querem consertar o mundo com martelo. E a gente já fez essa burrada em outras vidas. Agora é hora de consertar o mundo com leveza, né? Com uma voz, com uma entonação mais de amor. Isso, é isso, o Ricardo falou que sim. Né? Mesmo quando um filho tira uma mãe do sério, porque eu não sou mãe nessa vida, né? Mas eu sou filha. E como filho posso falar. A gente, às vezes, deixa os pais atarantados, quando são mais jovens, principalmente. Né? Coitado dos pais. Né? Mas depois, se a gente chega a ter filho, a gente pensa assim, meu Deus, eu não cheguei a ter, mas às vezes eu já penso nisso, né? Eu faço as minhas reflexões. Então, a gente sabe que não é fácil educar. Nesse mundo, então, louco que a gente está vivendo, menos ainda, menos ainda. Tenho dó de vocês que são pais. Vamos lá, vou pedir auxílio à Márcia, que está me fazendo uma grande caridade essa noite. Irmã Clara, como devemos interpretar as perturbações da voz, como, por exemplo, a gagueza e a diplofonia? Sem dúvida, informou a instrutora solícita, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental, e através dela nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio, de vez que, sofrendo a alheia observação, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. Sem entrar em profundidade, que aqui quem poderia falar com autoridade aqui que eu conheço é a Lília, que poderia falar da voz, né, por ser fono, eu não sei se tem mais alguma fonoaudióloga aqui, mas eu não vou me reportar à patologia em si, porque eu não sou autoridade para falar, eu botei ali embaixo apenas uma definição pobre, né, por exemplo, a diplofonia eu nem conhecia, gaguez a gente conhece, que a gente já viu gente gaga na vida, né, mas ali ele fala que diplofonia é um distúrbio da voz em que a pessoa emite dois sons simultâneos ao falar. A palavra vem... É uma condição rara que faz a voz soar áspera, rouca e tremida. Eu nunca vi, se eu já ouvi alguém com diplofonia, eu não saberia identificar que é esse. Eni, Oi. Eni, é como se a pessoa falasse assim, vamos dizer que ela fosse falar espírita. Ela falava assim, espírita. Ah, A voz, na palavra, a voz sobe e desce, ela põe dois agudos assim na palavra. entendi. Isso Entendeu? é diplofonia. É diplofonia. Aí, viu? Eu não saberia definir, tá vendo? A gente precisa de profissionais, não é meu campo. Né? É só isso, a voz fica assim, ela vai para o agudo e para o grave na mesma palavra. Entendi. Há uma oscilação de tonalidades, né? Isso aí. Agora, se eu encontrar, eu vou deduzir que pode ser uma diplofonia, mas não vou poder diagnosticar porque não tem competência. Mas não é muito comum, não. Não, né? Não. A gagueira que é mais, né? Gagueira eu já conheci algumas pessoas. Ah, tem.
né? Eu acho que isso aí é o mais comum. O nosso próprio Sim. governador do estado é gago, né? O Cláudio É Castro. verdade. Mas, enfim, a gente aqui, o que eu posso falar com um pouco mais de autoridade é que quando a gente vem com um distúrbio qualquer na voz, uma distonia qualquer em qualquer outro lugar, né? É porque a gente é devedor. No caso aqui, a pessoa fez mau uso da palavra, e aí agora vem com esses distúrbios para poder se reajustar com a lei e aprender a silenciar um pouco mais, a falar um pouco menos, né? Pode falar, Rogério. Tem um registro de encarnados, né? Que eram os rapazes que vieram para o Brasil no início. E Padre Manuel da Nóbrega, ele era gago. Ah, ele era gago? Eu não Ele era sabia. gago. Isso é histórico, tá nos livros, né, de história. E sabe-se que ele resolveu vir para o Brasil, senão ele não viria, justamente porque lá na Europa ele não teria oportunidades de crescimento dentro da igreja. Então, como jesuíta, ele resolveu vir para o Brasil. E além de gago, também é registrado que ele tinha problema nas pernas. Então, o Padre Anchieta, que era aquele corcunda, carregava ele nas costas. É isso, eu não sei tanto assim de história. É histórico também, tá registrado. Bom, enfim, estou gostando muito da aula, muito obrigado. Aqui, muito obrigada a você, Rogério, por me falar isso que eu não sabia. E aí a gente sabe que, não importando o distúrbio na voz ou distúrbio nas pernas, o que acontece, né? Eles são resultantes do mau uso do verbo, ou do mau uso da palavra, ou do mau uso do próprio caminhar, né? Se utilizando do caminhar para fazer o mal. A gente sabe que isso é lei de causa e efeito que regula, né? Que regula os nossos comportamentos. Então, ela aqui está falando, a irmã Clara, das enfermidades relacionadas ao aparelho fonador e que são relacionadas a erros do passado. Então, olha só, a gente viu a importância da palavra, mostrando quanto que ela libera descargas eletromagnéticas, para que a gente possa fazer uma reflexão. Vou aproveitar e fazer a minha essa noite, que eu não estou gaga, né, mas eu estou rouca, né? Eu vou botar minhas barbas de molho. Vamos lá, gente. A Marisa ri aqui, mas eu estou levando a sério isso, não estou levando a brincadeira, não. Vamos lá. O ministro deu-lhe a conhecer o objetivo de nossa visitação. Alguém na Terra precisava ouvi-la a fim de modificar-se. A interlocutora perguntou com carinho quanto às particularidades do serviço que pretendíamos realizar. Clarencio resumiu o drama que nos empolgava a atenção. Quando se inteirou de que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se lhe estampar o rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Compreendi que a nobre instrutora, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas manifestas. Certamente, buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Pobre criatura, disse a orientadora comovida. E, afirmando-se com tempo bastante para ausentar-se, acolheu-nos o apelo e dispôs-se a seguir-nos generosamente. A gente não sabe o drama da irmã Clara, que não foi falado, mas quando falou da Zumira, né, que ainda se achava dona, né, do Amaro, e a gente não é dono de ninguém, a gente precisa entender, porque o próprio capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamão, e que eu ainda citei agora há pouco um pequeno item, que é a verdadeira propriedade, ali é o capítulo que vai falar também de valores, né? Dos valores transitórios
esse capítulo é muito rico, né? De valores transitórios e valores eternos. Quando a gente se agarra a mamão, a gente fica preso àquilo que é traço ferrugem, corrompe e vão levar. Quando a gente está voltado para Deus, a gente está trabalhando e ampliando os valores que nem a traça e nem o ferrugem possam corromper. E nesse capítulo, por isso que trabalha com a verdadeira riqueza, por causa do nosso apego. Quem escolhe a mamão fica apegados às coisas ilusórias da matéria, apegados ainda à ilusão que a consciência egóica nos joga. Quando a gente já está mais voltado a Deus, é quando a gente começa a trabalhar a nossa consciência egóica e sair dessa ilusão dos opostos que a gente vive aqui. Porque aqui a gente está dentro de uma dimensão, eu não sei se eu me faço compreender, de uma dimensão dualista, né? É claro, com características diferentes, mas são dimensões dualistas. Nós temos o alto e o baixo, nós temos o gordo e o magro, o claro e o escuro, o bem e o mal. Mas o que prevalece aqui? A gente sabe que só tem uma coisa que prevalece, é a unidade, que é o bem. Por quê? Porque o mal, como está lá no Evangelho, ele é a ausência do bem. Essa dualidade é a ilusão que a gente vive, porque nós temos uma consciência egóica, orgulhosa e egoísta, totalmente na contramão das leis de Deus, que não são nem orgulhosas, que são humildes e amorosas. Então, enquanto a gente não sai desse processo de dualidade, a gente vai ter esses apegos como a Odila tem, de achar que o marido é propriedade dela, e sofre verdadeiramente por isso. Sofre, e a gente tem que entender e ajudar, porque é um sofrimento mesmo inenarrável, de verdade, né? Por isso que eles estão se preocupando em encontrar uma pessoa que possa ter uma conversa firme, suave, amorosa, mas firme com ela, né? Mas ela é digna de piedade, porque ela ainda acredita que o outro é propriedade dela. Enquanto que quem aqui quer ser propriedade de alguém? Eu pergunto, vocês querem? Não, duvido que alguém aqui queira ser propriedade dos outros. A gente quer que os outros sejam nosso, quer que as pessoas nos sirvam, mas a gente não quer isso para a gente, né? Então, assim, a gente está no momento que a gente tem que parar para refletir. E aí, Clarencio, que é um espírito que já está um pouco mais além de tudo isso, ele sabe que esse tipo de espírito, ele precisa de uma palavra que tenha uma dose muito grande de afeto dentro de si próprio, uma autoridade moral. Essa autoridade vem de sentimentos enobrecidos, é daí que vem essa autoridade moral, é quando os nossos sentimentos estão educados, é quando a gente está evoluindo na vertical da vida, porque o que a gente está fazendo aqui é educando os nossos sentimentos, porque se a nossa vida é permeada de desgraça, é porque os nossos sentimentos estão na contramão de tudo isso. Então ele precisa de alguém que já tem os seus sentimentos mais educados para poder amparar a Odila, que é digna de ajuda. A gente tem que entender que mesmo as pessoas que a gente não simpatizam são filhas de Deus e que merecem amor e compreensão. Eu sei que isso é dureza, mas é assim a vida. De vez em quando a gente precisa lembrar isso. Então vamos lá ver. Próximo capítulo. Eli? Oi? Não sei se eu entendi muito bem, mas o fato deles procurarem por ela e ela se propor a ajudar também tem muito a ver com, principalmente quando no final ela, sabendo do drama da moça, ela sentiu, porque eu acho que isso também fez parte da vivência dela, né? Viver o problema, você está muito mais apto a ajudar quem quer que seja, né? Principalmente na questão do sentimento, tá? Não estou falando em outras questões, mas na questão do sentimento, eu acho que quando você vivenciou algumas coisas, você está pronto para ajudar o outro. Você leu os meus pensamentos e antecipou o meu slide. Perfeito, parabéns, é isso aí mesmo. Por isso que eu coloquei aí, podemos encontrar a solução dos nossos problemas ajudando as pessoas, porque é o que a irmã Clara está fazendo. Perfeito a sua colocação,
perfeito. Ela passou alguma coisa muito semelhante. É. E por passarmos, quando a gente aproveita bem o sofrimento, é quando a gente converte ele em experiência. E me parece que a irmã Clara, ela soube fazer isso. E por isso que o próximo slide que você antecipou sabiamente para mim, muito obrigada. Ele vai falar Desculpa, sobre isso. eu tenho que aprender a calar a boca. Hein? Não, foi ótimo. Não aprenda a calar a boca, não, pelo amor de Deus, é para falar. Foi ótimo. Fale sempre, por favor. Foi ótimo. Que aí você já está dentro do pensamento que eu vou projetar agora. Perfeito, está perfeito. Não fecha sua boca, não. Deixa ela aberta. Vamos lá, Márcia, lê um pouquinho, que aí vai me dar um pouco de explicação, que está começando a acabar a voz. Vai. Podemos encontrar a solução dos nossos problemas ajudando as pessoas? Deslocamento do foco. Quando estamos totalmente focados em nossos próprios problemas, a tendência é que eles pareçam maiores e mais difíceis de resolver. Ajudar alguém nos força a deslocar o foco para fora de nós mesmos. Esse ato de altruísmo nos dá uma nova perspectiva e, muitas vezes, nos permite ver nossos próprios desafios de uma forma diferente, menos angustiante. Isso aí. Imagina que você pegou um livro, você abriu o livro e você vai ler. Se você fizer assim, você consegue ler? Enfiar ele aqui na cara? Não. Por quê? O que você precisa fazer? Deslocar Afastar. o foco, né? Afastar, para você poder ler. Não é isso? Em termos, assim, eu usei apenas uma coisa metafórica para a gente entender, né? Usei uma linguagem metafórica, um exemplo, né? Para a gente entender, é mais ou menos isso. Aí a gente sai um pouco da gente, a gente chama isso de afastamento emocional, né? Precisa se afastar um pouco daquilo ali. Para quê? A gente se dirigindo para as pessoas e tentando entrar no foco dos problemas delas, tentando ajudá-las a equacionar, que a gente não vai resolver o problema de ninguém, porque a solução vem de dentro, a ajuda que vem de fora, né? Mas a solução está dentro. Mas você, só nesse processo de ajudar, você se distancia um pouco. E aí é a hora que você começa a ver que esse livro tem letras e que tem um texto. E aí você começa a ver, e poder ler, poder perceber ele. Né? Então a gente se afasta um pouco, consegue fazer uma leitura interna do que está acontecendo com a gente, e aí a gente começa a equacionar os nossos problemas. E aí que vai entrar a lei de causa e efeito. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. A partir do momento que você começa a ajudar os outros, você também começa a receber a ajuda. Né? Batei e abri-se-vos-á. Se o bater estiver na direção da lei, a porta abrir-se-á. Tudo aquilo que nós pedimos, nós receberemos, sem dúvida. Mas pensa bem como você está pedindo. Vou dar um exemplo. Senhor, me ajuda a ter paciência. Aí, amanhã de manhã, cedinho, quando eu acabar de sair da cama, Deus vai me mandar uma meia dúzia de gente para me tirar a paciência. Vai me provocar. É aquele vizinho que já largou o carro dele no portão da minha casa e eu preciso sair, o carro dele está lá. Ou é aquela criatura que 5 horas da manhã ele resolve capinar o quintal da casa dele com uma máquina daquelas que faz aquele barulhinho suave. E aí eu tinha que acordar às 6, mas eu acordei às 5 pela máquina. Né? Depois ele larga o carrinho dele no portão da minha casa. Ele está me ajudando a ter paciência, Deus? Uhum. Está me enviando bastante material, não é verdade? Então, o que você pede, você recebe, mas cuidado com o que você está pedindo. Né? E quem trabalha para que a porta abra, a porta vai abrir. Oi? Podemos para o outro? A lei da ação e reação. No contexto da lei de causa e efeito, o bem que fazemos ao próximo retorna para nós. Isso aí, vai, continua. Fortalecimento moral. Ajudar o próximo, especialmente em situações desafiadoras, nos fortalece moralmente. O ato de servir nos ensina paciência, empatia, humildade e resiliência. Essas virtudes nos tornam mais aptos a enfrentar nossos próprios desafios com mais serenidade e força interior. Olha quanta coisa a gente consegue, né? O ato de servir ensina paciência. Por quê? Você tem que dar tempo para você e para o outro para se alinhar.
né, para encontrar uma solução. Empatia é a capacidade de sentir de uma forma mais ostensiva o outro. Não é que eu vou sentir exatamente o que ele está sentindo, porque é dele, mas eu vou me aproximar dessa realidade. A humildade é saber, né, que eu não sei tudo e que eu preciso aprender até a fazer caridade, gente, né? E a resiliência que vem de todo esse processo. Então, eu digo, eu quero crer, como a Elisa também falou, que a Clara passou por uma situação muito dolorosa, porque quando ela ouviu que a Odila ainda achava que o companheiro era dela, provavelmente ela também algum dia deve ter achado que o companheiro dela era dela. Mas o que é nosso? Só o que a gente pode levar daquilo. Caso contrário, a gente está só vivendo uma experiência em comum, só isso. Né? Então vamos lá. Duro a gente saber isso, né? Dói o coração, né? Esse foi